Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre momento de inércia. Sempre nesses temas de rotações vimos as grandezas angulares, né? No caso aqui a aceleração angular. No vídeo passado vimos o torque e tem uma relação entre os dois, né? Assim como entre força e aceleração temos a massa, né? E a gente chamava isso aqui da massa inercial, que é, dependendo da quantidade de massa, a força que se aplica, dada a inércia do corpo, ele terá uma aceleração maior ou menor, tá? Então, quanto maior a massa inercial, menor a aceleração que o corpo recebe para uma certa força aplicada. Para o torque, vai ser a mesma coisa. Temos um momento de inércia, que é o análogo à massa, e a aceleração rotacional. Tá? Então, se a gente for desenhar aqui, vamos desenhar um corpo extenso, tá? Não precisa pode ser um ponto de massa, né? Mas quero fazer um caso mais genérico. Vamos rotacionar ele em torno desse ponto e vamos colocar aqui um lugar que a gente vai aplicar força. Então, tem um certo posição, R, e a força está sendo aplicada aqui com um certo ângulo, θ. Tá? Isso aqui vai causar um certo torque, que é um vetor. A aceleração angular aqui que o corpo vai adquirir vai depender do momento de inércia. Tá? E assim como a massa irá afetar a aceleração, porém tem uma particularidade. Se você pegar o corpo e girar, vamos pegar aqui um objeto um pouquinho mais regular, um livro. Tá? Imagina que você pega um livro, você pode pensar girar em torno desse eixo aqui, né, pelo centro de massa dele. Você pode também pensar em girar em torno desse eixo que passa por aqui, ou por esse eixo. Você vai notar que a facilidade é mais fácil girar em torno de um desses eixos e mais difícil adquirir aceleração angular girando pelo outro, se você aplicar a mesma quantidade de torque. Tá? Então, o eixo com o qual você está girando o objeto, né, afeta o movimento. Assim como, se você pegar aqui uma moeda e girar ela aqui, em torno desse centro de massa dela, ou se você girar a moeda em torno à sua borda, tá? Este daqui, por ter a massa mais concentrada aqui perto do eixo de rotação, terá um momento de inércia menor. Logo, uma aceleração mais fácil. Essa daqui, o centro está aqui. Ela está deslocado de um raio. E você gira a moeda em torno dessa borda. A massa está distribuída em relação a essa posição aqui, muito mais longe, portanto gera um momento de inércia. Isso nos leva à definição do momento de inércia, que, no caso, para a soma de pedacinhos de massas discretas, podemos chamar MI, RI, a iésima massa do corpo, e a distância aqui ao quadrado. Caso contrário, teríamos posições para R que seria negativo, né, no sentido contrário, e poderíamos cancelar e ter momento de inércia nulo, ou até momento de inércia negativo. Então aqui é massa vezes a posição ao quadrado. No livro, vocês vão encontrar também a definição para um corpo contínuo. Tá? Então a somatória vira elemento de integração, integral, da posição vezes o elemento de massa. Só que para muitos corpos cuja densidade é uniforme, um corpo uniforme, quer dizer o quê? Que a densidade é massa pelo volume. Portanto, se a densidade do corpo é constante, o que nós vamos ter? Massa é igual a densidade vezes volume, e a variação da massa, portanto, ela vem apenas da variação do volume. E, portanto, esse dm aqui de massa eu posso escrever como sendo a integral da posição ao quadrado, densidade do corpo, que é uma densidade homogênea, dv. Tá? Ah, mas eu tenho um exemplo aqui que não é um corpo, eu posso considerar ele como dois pontos? Sim, tem vários exemplos. Pode pegar, por exemplo, duas esferinhas. Imagina aqui uma haste ligando entre elas, e elas estão girando entre esse centro de massa aqui delas. Tá? Então, como que eu vou fazer para calcular isso? Vamos falar que cada uma delas tem uma massinha m. A distância delas aqui do eixo de rotação é igual, tá? Vou chamar de r. Então, por essa definição aqui, discreta, ela me dá que o momento de inércia do centro de massa, ela será igual a massa, mzinho. Vamos pegar essa primeira aqui. Então, mzinho, ela dista r ao quadrado. Depois tem essa outra massa para considerar, que é uma somatória. Então, é como se isso aqui fosse I igual a 1, esse aqui I igual a 2. Então, mais mr2, que vai dar 2mr ao quadrado, como sendo o momento de inércia desse sistema. Tá?
Quanto mais longe a esfera do eixo de rotação, ela vai com r ao quadrado, portanto, maior momento de inércia. Tá? Eu preciso saber, então, qual é a equação do momento de inércia para diferentes corpos? Tem uma tabela no livro. Tá? Vocês vão ver lá que, para diferentes corpos, por exemplo, eu vou pegar aqui uma barra uniforme, se você olhar no capítulo 10, ele vai dizer que, rotacionando uma barra cujo comprimento dela é L, massa dela é m, girando aqui pelo centro de massa, ela tem um momento de inércia equivalente a 1/12 ml ao quadrado. Mas e se você quiser girar a barra, não pelo centro de massa, mas por uma das extremidades? Vamos falar que queremos girar por aqui e não por esse ponto aqui do centro de massa. Ela continua tendo a mesma dimensão, L, e mesma massa. Mas qual seria o seu momento de inércia agora? Então, esse aqui era o do centro de massa. De qualquer forma, se você imaginar, esse momento de inércia será maior ou menor que o do centro de massa? Ele vai ser maior, né? Porque a maior parte da massa aqui está distribuída longe e ela vai com r ao quadrado. Então, sabemos que esse momento de inércia é maior. E um jeito de determinar isso é através do teorema de eixos paralelos. Tá? Qual que é o teorema de eixo paralelo? Eu vou pegar o momento centro de inércia. Ele vai ser quem? Ele vai ser, em relação a qualquer eixo. Tá? Por exemplo, esse eixo aqui. Ele vai ser o momento de inércia do centro de massa, que a gente conhece, mais a massa do objeto vezes a distância que se andou. Por exemplo, eu desloquei aqui de d ao quadrado. Tá? Então, como que seria essa conta? Para esse objeto, temos aqui 1/12 ml ao quadrado. A massa aqui é m. A distância com a qual ele andou foi L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui me dá ml ao quadrado. Aí vamos ter 1/12. Aqui 1/4. 1/4 é a mesma coisa que, se eu multiplico por 3, vai dar 3/12, mais 1/12, 4/12, que é igual a 1/3. Então, isso aqui vai me dar 1/3 de ml ao quadrado. Tá? Ou seja, ele vai ser 1/3 ml ao quadrado maior que o momento de inércia do centro de massa. Você pode ver até por essa equação aqui do teorema de eixos paralelos, que o momento de inércia qualquer, se você sai do centro de massa, ele vai ser maior desta quantidade. Tá? Então, só recapitulando, precisamos saber qual que é o momento de inércia, porque a gente vai trabalhar com torques, sistemas em equilíbrio e não, e para calcular o torque, precisamos definir quem que seria o momento de inércia no problema. Então, tem uma série de probleminhas para vocês trabalharem. O teorema de eixos paralelos, ele é relativamente simples. Eu vou tentar ilustrar ele aqui para vocês. Imagine que aqui eu tenho um corpo. Eu vou girar ele em torno de um certo eixo. O centro de massa dele, vamos colocar aqui. Tá? A distância do centro de massa até esse ponto aqui de rotação, vamos chamar desse vetor D, distância. E qualquer elemento de massa aí, vamos chamar esse pontinho, vamos chamar ele de RI', enquanto que a distância do centro de massa para ele é RI. Tá? Então, eu só estou mudando o meu referencial aqui, porque sabemos que o momento de inércia, né, é a somatória de todos os elementos de massa aí, RI, eu quero calcular com relação a esse ponto aqui, né, rotacionando em volta desse ponto. Então, qualquer elemento de massa I que eu estou somando com r ao quadrado vai ser esse. Então, nesse instante eu estou medindo esse, depois vou medir aqui, aqui, somar todos os elementos de massa RI' ao quadrado. Tá? Só que sabemos que RI' ao quadrado nada mais é que, deixa eu colocar ele aqui aberto, MI, é a mesma coisa que o produto escalar de RI com RI'. Tá? Só que quem que é esse vetor RI? Ele é RI', ele é o vetor D mais o vetor RI. Aliás, vamos escrever isso aqui, RI primeiro. RI mais o vetor D. Tá? Então, se eu substituir isto nesta equação, vamos ter que o momento de inércia é a somatória de todos os elementos de massa MI. Então, vai ser RI, sem ser o linha agora. Estou mudando de referencial aqui de sistema de coordenadas. RI mais D. Agora, vou abrir esse produto. Então, RI com RI será, somatória em I, MI,
RI ao quadrado, tá? Mais, vamos fazer D com D. Então, D é escalar na mesma direção D, é D quadrado. E como D quadrado não depende aqui de I, eu vou tirar ele para fora da somatória, tá? Somatória de M e I. Agora eu vou ter o termo cruzado. Então, vamos ter 2 vezes D escalar RI, né? Então, somatória dos MI, RI. Novamente, coloquei o D aqui para fora, porque ele não depende do I do somatório, tá? Então, quem que é esse primeiro termo? É a definição do momento de inércia, né, com relação ao centro de massa. Então, se eu imaginasse que ele estivesse girando aqui em torno do centro de massa, todas as posições iam ser dadas por esse vetor R, sem linha. Então, esse aqui é o momento de inércia do centro de massa. Quem que é esse termo? A somatória de todas as massas é a massa total, mzão. Então, isso daqui é mais mzão d ao quadrado. E esse último termo aqui que eu estou somando? Quem que é o peso, né, esse termo aqui, ó, a somatória da massa vezes as distâncias RI. Se eu somar, se isso aqui é a minha definição do centro de massa, eu somar essa massa que está nessa posição, mas essa massa que está nessa outra posição, vão cancelar, né? Vai ter sempre um centro de simetria aqui. Então, isso daqui é definição do meu centro de massa. Tá? E por definição, o centro de massa na posição do centro de massa ele é zero. Então, esse termo aqui é nulo. Tá? Então, se esse aqui é nulo, sobra quem? Que o momento de inércia total, nesse novo eixo que eu estou girando aqui, é o momento de inércia do centro de massa, mais a massa total vezes essa distância ao quadrado. Tá? Então, por hoje é só. No próximo vídeo, vou começar a trabalhar alguns problemas de dinâmica envolvendo o torque. Até mais.